Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, continuamos o nosso percurso, estamos a falar sobre o mistério da Igreja. Já vimos bastante, somos quase a metade deste caminho. E chegamos ao ponto 4. Então, temos visto como a Igreja é um mistério que nasce do desígnio do Pai, e que é o prolongamento da missão de Jesus e do Espírito Santo, que continua através da Igreja a continuar esta missão de salvação. Depois vemos também a imagem mais importante, como na Sagrada Escritura se fala da Igreja, aquela do povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. E agora, depois de ter visto o mistério daquilo que a Igreja é, começamos a ver aquelas que são as características da Igreja, que são aquelas que nós professamos no creio. Não? Creio a Igreja una, santa, católica e apostólica. Então vamos a ver o que quer dizer estas características. Então, a primeira coisa é que estas características mostram manifestam aquilo que a Igreja é. Estes são, no mesmo tempo, um dom que a Igreja recebeu da Santíssima Trindade, mas também um dever que ela deve sempre mais viver, não? Na sua missão. Então, dizemos que a imagem da Santíssima Trindade, estas características manifestam este mistério profundo da união deste povo com o desejo, o projeto de salvação do Pai. É uma, porque é um só povo que nasce deste desígnio do Pai, mas também é católica, porque esta missão, como vemos já nas outras catequeses, é uma missão universal, chamada católico, quer dizer universal, chamada a levar até os confins da terra, a todos os povos, a salvação de Cristo. É católica, é apostólica, é santa, porque participa da santidade da Santíssima Trindade, da santidade de Cristo, dos meios de salvação. Então, depois iremos aprofundar tudo isso. Então, esta missão, este dom que recebeu, como dissemos, são algo que já foram entregados por a Santíssima Trindade à Igreja, mas que ela deve permanentemente aprofundar. Não? A sua missão é tornar-se sempre mais de maneira cumprida aquilo que é. Então podemos dizer que são no mesmo tempo um ponto de partida, dons de Deus, mas também mas que vão sempre mais perfeccionando-se como ponto de chegada, não? Até a união final, no paraíso, com a união completa, não? Da esposa com o seu esposo. E então vamos a falar destes dons. Então, os dons da unidade, da santidade, da catolicidade e da apostolicidade são dons trinitários, que vêm à Igreja pela Eucaristia, mas são também tarefas. Mesmo estas notas, estas características se chamam notas, da Igreja, devem ser vistas com outro olhar, o olhar de fé. São, de fato, testemunhos da sua realidade, mas só dentro de uma compreensão do seu mistério. Então, já temos visto tudo isto, agora começamos a falar daquilo que a Igreja é, destas características. Então, nós lemos na Sagrada Escritura, no Evangelho, que Jesus fundou a sua Igreja. E disse a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Não? Então, quer dizer que a sua obra, fundada sobre a rocha que é Pedro. Para quê? Para que a humanidade pudesse participar da vida trinitária. Então, porque é uma só
dizemos assim, como vemos outra vez, o desígnio de salvação do Pai. Não? Este desígnio chega ao mundo através da igreja. Então a igreja é uma só. E também a reconciliação de Deus com o homem aconteceu pela salvação de Cristo, não? Que na sua vida reconciliou o homem com Deus. Então é só através dele que esta reconciliação acontece. E esta reconciliação, esta salvação é entregada à obra da igreja. Então por isso a igreja é uma, porque ele próprio quis fundar a sua igreja. Então, uma porque no desígnio do Pai, na salvação de Cristo e depois na missão do Espírito Santo, a igreja é o prolongamento deste desígnio eterno. Mas esta unidade da igreja, vemos que por causa dos homens, há algumas divisões. Não? Isto é aquilo que acontece, por exemplo, nas igrejas ortodoxas, nas igrejas protestantes, nas igrejas anglicanas. E então, como é que podemos falar da unidade da igreja quando, objetivamente, vemos estas divisões? Então, dizemos que a igreja que Jesus fundou na sua plenitude, com todos os meios de salvação, subsiste, estas são as palavras que usa o Concílio Vaticano II, subsiste na Igreja Católica. Então, quer dizer que a Igreja Católica tem a plenitude dos meios de salvação, a plenitude dos sacramentos, da fé e da união jerárquica, dos dons jerárquicos. Então, como é possível falar da unidade da Igreja, embora estas divisões? Estas são as palavras da Lumen Gentium. Esta é a única igreja, a Igreja Católica é a única Igreja de Cristo que subsiste na Igreja Católica, ou seja, esta é a única Igreja de Cristo que subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos, em união com ele. Por que é importante este verbo, não? Subsiste, não diz a única Igreja de Cristo é a Igreja Católica, mas diz subsiste na Igreja Católica. Porque o Concílio quer sublinhar que há elementos de santidade, de santificação também fora da Igreja Católica, ok? Ou seja, estas divisões, a Igreja Protestante, a Igreja Ortodoxa, mantêm alguns elementos de santidade, mas não têm todos, não? Porque a Igreja de Cristo é aquela que professa a mesma fé, então tem a totalidade da fé, mantém todos os mesmos sacramentos, então os sacramentos da salvação, e mantém a comunhão jerárquica, através da jerarquia, não? Lembramos-nos, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E depois também, depois da ressurreição, Cristo entregou a Pedro a missão de conduzir o seu rebanho. Então, estes são os elementos da Igreja de Cristo. Ou seja, é uma por quê? Porque a Igreja partilha a mesma vida de Cristo e do Espírito Santo. Esta vida continua no corpo místico de Cristo, que é a Igreja. E estes dons são todos presentes na Igreja Católica. A comunhão jerárquica, através do Santo Padre, dos bispos, os sacramentos, todos os sacramentos de salvação, e a plenitude da doutrina, da fé, que nós professamos. Mas o Concílio diz que o Concílio Vaticano II reconhece que na Igreja, ou seja, a Igreja tem consciência que a plenitude da salvação, dos meios de salvação, da santidade, do depósito da fé, da doutrina, a plenitude está na Igreja Católica. Mas, embora tenha esta consciência, o Concílio reconhece que nas igrejas e comunidades separadas de Roma existem elementos próprios da única Igreja de Cristo. Então, mantém alguns elementos. E pois são elementos da Igreja de Cristo, estes elementos podem conduzir à verdade e, portanto, à salvação. Podem levar à união, com a plenitude da salvação que é levada
prolongada através da Igreja Católica. Não? Estes meios comuns podem levar também a esta plena comunhão. E então, vamos a ver este mistério, porque é o mistério da unidade da Igreja. Então, dissemos que a sua unidade é devida à Santíssima Trindade, já dissemos, não? Porque aquela unidade que se encontra na divindade, não? Na união profunda que há entre as três pessoas divinas que formam um só Deus, a mesma unidade é aquele dom que a Trindade faz à sua Igreja, não? E por isso, esta missão, tem já esta unidade, mas esta missão de levá-la sempre mais profunda. E participa a esta essência, a esta unidade através dos sacramentos, através do batismo e da Eucaristia, de todos os sacramentos, participa na vida divina. De fato, somos um só corpo, e assim o nosso esforço, o nosso trabalho é aquilo de permanecer nesta união. A Igreja é uma só por causa do seu fundador, que é o único fundador, não? Que é Jesus Cristo, que quis estabelecer, formar a sua Igreja. E que quis congregar a multidão de todos os povos num só povo, no seu corpo místico. Não? Esta união tão profunda que há no corpo místico, que já vemos nas outras catequeses. Mas também a união, porque o corpo místico de Cristo participa de uma só alma. Esta alma é o Espírito Santo. Então, esta união é união, vamos a repetir, isto é importante, única, porque único é o projeto de salvação da Santíssima Trindade e se realiza na história através das missões do Filho, que se torna homem, e do Espírito Santo, que continua a agir na Igreja, e através da Igreja, que prolonga na história este mistério de salvação, o único projeto de salvação de Deus. E também esta união é uma união íntima, no corpo místico, uma união profunda, porque todos os membros, todos os batizados são unidos profundamente a Cristo, formam o seu corpo místico. Esta unidade, aquilo que São Paulo muitas vezes sublinha nas suas cartas. Por exemplo, escrevendo aos Coríntios, ele escreve assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente comemos de um único pão, porque assim como o corpo, embora sendo um, tem muitos membros, e todos os membros, embora muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Agora, em outra passagem, ele diz, porque todos comemos de um só pão, todos, embora somos muitos, nos tornamos um só corpo. E também esta missão, não? Procurai de guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora, esta unidade profunda, que a Igreja, este dom que Deus lhe dá, esta comunhão, esta unidade na comunhão, não quer dizer que não há diferenças. Não quer dizer que há só uniformidade. Porque nesta união, esta comunhão acontece entre várias realidades, vários carismas, vários dons, também diferenças de ministérios, ritos, disciplinas. Isto que agora vemos não é de confundir com as igrejas separadas. Não? Estes são católicos, aqueles que vimos antes, protestantes, ortodoxos, anglicanos, são separados da comunhão, não? Porque por vários motivos, na fé, nos sacramentos, na autoridade do Santo Padre. Estes são unidos, são diferentes ritos, disciplinas, mas que mantêm a união profunda com a Igreja. São católicos, não? Embora possam celebrar na missa segundo ritos orientais, até aqui não sei se, aqui pronto, na foto se calhar não se vê bem, este é o rito bracarense, é o rito de Braga, que tem algumas particularidades diferentes, embora é muito parecido, mas tem algumas coisas típicas que são riquezas, não? Porque são formas antigas de celebrar o culto, de viver a fé,
mas que não tem nada, nenhuma divisão, não? Vivem na comunhão. E esta diferença na unidade desenvolve também esta maravilhosa fecundidade da igreja, não? Porque a igreja não é uniformidade, mas é comunhão nas diferenças. De rito, de disciplinas, de costumes, diferentes é a maneira de celebrar o culto no Ocidente, diferente a maneira de celebrar o culto no Oriente. Mas todas estas formas, a diferença das igrejas separadas, dos ortodoxos, dos protestantes, mantém a comunhão visível com o Romano Pontífice, que é o fundamento universal e o sinal visível da unidade da igreja. Então mantém a comunhão com ele, a profissão da mesma fé e também a plenitude dos sacramentos. Esta união também nós, então agora na igreja universal, mas esta união a vemos também em cada igreja particular, que é em cada diocese. Cada diocese temos presente toda a igreja universal, não é só uma parte daquilo que a igreja universal é. A igreja universal não é só a suma de todas as dioceses, mas em cada diocese é presente toda a igreja universal, porque mantém a mesma fé professadas, os mesmos sacramentos celebrados e a comunhão com o Papa que se rende presente na comunhão com o Bispo. Não? E então é presente a totalidade da igreja em cada igreja diocesana. Então, esta unidade não é só uma unidade, dizemos assim, exterior, uma unidade entre várias partes, mas é uma unidade espiritual, não? Que implica um compromisso. É uma altura a atingir em cada momento. Esta também é a oração de Jesus, não? Fazer com que todos sejam um. Esta intensa oração do Senhor mostra, antes de mais, como é precioso o dom da unidade. Aquela unidade que existe na vida íntima de Deus. Se lembram, quando falamos da igreja em relação à Santíssima Trindade, mostramos que esta salvação não é outra coisa que o projeto de Deus de levar o homem na intimidade de Deus, não? Através do Filho, das missões do Filho e do Espírito Santo. Esta união é aquela união que Jesus pede pela sua igreja e que reza, não? Esta oração, a oração sacerdotal, esta longa oração, para que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti. Então, como nós somos só um, também eles possam ser uma só coisa, nesta comunhão profunda. Então, este dom da unidade deve necessariamente tornar-se visível, especialmente através da missão e da evangelização, não? Através esta unidade se realiza através destes que estamos a repetir, que são os vínculos da fé. Nós chamamos vincula fidei. E são a profissão da mesma fé, na participação comum à Eucaristia, que é o cume de todos os sacramentos, mas em todos os sacramentos, na harmonia fraterna e na comunhão com a vida eclesiástica, em particular com o Santo Padre e os ministros ordinados, os bispos, o Santo Padre. Para tornar-se aquela missão que se realiza, que devemos realizar, é aquilo do qual se fala no livro dos Atos dos Apóstolos, não? A multidão dos que tinham chegado à fé era um só coração e uma só alma. Então, esta unidade é de preservar na nossa vida, de cultivar e então esta missão, para nós concretamente, se realiza sobretudo quando tentamos de viver esta unidade entre nós, não? Então, nas nossas pequenas realidades, nas nossas famílias, na nossa paróquia, no nosso movimento, viver esta unidade, esta comunhão. Não podemos imaginar agora de ajudar na igreja em geral se não vivemos a comunhão na nossa
e vida concreta, não? Então, evitando todas aquelas divisões, aquelas maldicências, todas aquelas formas de divisão, não? Que pode ser alimentada pela inveja, pelo orgulho, ecco, por muitas coisas, não? Este é o nosso empenho concreto, dizemos, na nossa vida do dia a dia. E então, agora vamos aprofundar aquelas que são as feridas desta unidade, não? Que ao longo da história aconteceram na vida da igreja. O dom da unidade é continuamente ameaçado pelo pecado e pelos pesos das suas consequências. O pecado que é divisão, não? O demônio, a obra do demônio é aquela de dividir. E por isso é um fato que os cristãos estão divididos entre si em diferentes confissões cristãs, não? Isto ao longo da história podemos ver, aqui só algumas, temos mais. Ecco, o grande, aquilo que se chama o grande cisma, não? Que foi a divisão com a Igreja Ortodossa. Aqui temos o cisma anglicano com Enrico VIII na Inglaterra. Aí temos também, ecco, o Martin Lutero, não? A Reforma Protestante. Então, estas divisões que arrecadaram muito sofrimento, não? Muitos cristãos se dividiram, ecco, desta comunhão plena. Isto é aquilo que chamamos cismas, os pecados contra a unidade da fé e a comunhão nestes vínculos, é aquilo que chamamos, são dois principalmente. Heresia. Ecco, a heresia é a negação pertinaz, depois de ter recebido o batismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou ainda a dúvida pertinaz acerca da mesma. Ou seja, nós acreditamos nas verdades reveladas, então tudo aquilo que professamos no creio, os dogmas da fé, nós acreditamos nestas verdades não porque elas são demonstráveis com a nossa razão, mas acreditamos nisso pela confiança que temos em quem está a revelar, que é nosso Senhor Jesus Cristo, não? E o poder e a autoridade que Ele deu também à sua igreja, não? E então, negar aquilo que já é divinamente revelado na Sagrada Escritura, na tradição, no magistério solene da igreja, é aquilo que chamamos heresia, não? E então é faltar, dividir-nos, ecco, da mesma fé. E diz, importante, é pertinaz, ou seja, que depois de ser avisado, não? Aquilo que está a ensinar ou a crer é contrário à verdade da fé, continuas a ensiná-lo e a crer-lo, não? Isto é um grave pecado contra a fé. E depois temos outro grande pecado, que é aquilo que chamamos cisma, que principalmente é a recusa da sujeição ao Sumo Pontífice ou da comunhão com os membros da igreja que lhe estão sujeitos. Então, esta divisão é que não querer submeter-se à autoridade dos pastores, em particular do Papa, do Santo Padre. Então, a heresia é um pecado contra a fé, o cisma é mais um pecado contra o amor, contra a caridade, contra a união com o corpo místico de Cristo. Então, obviamente, cada cisma, ou seja, cada heresia é também um cisma, mas não todos os cismas são também heresias, mas pronto, preparam muito de perto depois a chegar à heresia. Então vamos analisar estas grandes divisões na história, as principais, que são aquela dos ortodoxos e depois dos protestantes. Esta foi uma grande ferida, não? Na igreja, porque levou muitos cristãos a dividir-se, não? Todo
o Oriente, esta é a data, dizemos, a data convencional, se diz em português? Não. A data convencional, sim. A data convencional, mas já as divisões, as dificuldades iam crescendo, não? E no 1054 aquilo que é appunto o cisma d'Oriente, mas foi precedido por muitas tensões anteriores. Só muito mais tarde foi plenamente sentido nas fileiras dos cristãos de ambos os lados. Então este é aquilo que depois gerou, ou seja, aquilo que chamamos Igreja Ortodossa. Com a Igreja Ortodossa partilhamos muitas coisas, ok? E quase inteiramente partilhamos a fé e os sacramentos. Ele mantém também a sucessão apostólica, então mantém o sacerdócio, mantém a Eucaristia, os seus bispos, os seus sacerdotes são verdadeiros sacerdotes e verdadeiros bispos. Mas aquilo que quase todos os artigos da fé, só algumas coisas, mas a maior divergência está no primado do Romano Pontífice. Não reconhecem a autoridade do Santo Padre sobre toda a Igreja Universal. Então, por isso, por exemplo, por isso até às vezes quando um católico vive em lugares onde não há igrejas católicas para participar na missa, até é permitido participar na missa ortodossa, não? Porque aquilo é verdadeiramente uma celebração eucarística. Com os protestantes, a divisão é muito mais profunda, não? Eles têm perderam muito mais da plenitude da fé, mas ainda partilhamos algumas coisas, não? Partilhamos o batismo, que é importante, não? Então, que é um sacramento que nos une realmente ao corpo de Cristo, não? E então, partilhamos o batismo, partilhamos quase a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus escrita, mas não inteiramente, porque há algumas diferenças. Mas ele não tem nem ordem, não tem os sacerdotes, não tem a Eucaristia, podem fazer alguns ritos que lembram, é como uma lembrança, mas não é o sacramento da Eucaristia. E pronto, dos sacramentos mantém só aquilo do batismo, não? Então esta união é muito mais ferida. E tem muitas diferenças na fé. Por exemplo, eles não têm a veneração a Nossa Senhora, não têm a veneração dos santos, como estão a dizer, os sacramentos, a autoridade do Santo Padre, não têm os bispos, pronto, uma grande diferença. Então, partindo desse pressuposto, o Concílio distingue entre aqueles que commetem pessoalmente agora o pecado de heresia e aqueles que nasceram já em uma situação de heresia. Ovviamente, se o homem nasceu já numa situação de heresia, então nasceu na igreja protestante, ele não pode ser culpado de heresia, não? Porque ele só nasceu naquela... Diferente seria se um católico agora commette um pecado de heresia, não? Ele se afasta voluntariamente da igreja católica, então commette pessoalmente este pecado contra a união. E fala assim, o documento que fala da união entre os católicos se chama Unitatis Redintegratio, mas fala assim: a Igreja Católica, falando destes irmãos separados, abraça-os com respeito e amor fraternos. Justificados no batismo de fé, são incorporados em Cristo e por isso são justamente honrados com o nome de cristãos, e pelos filhos da Igreja Católica são justamente reconhecidos como irmãos no Senhor, porque tem elementos que unem verdadeiramente a Igreja de Cristo, e o principal, um destes, é o batismo. Então tem uma certa comunhão, eles são divididos, mas mantêm uma certa comunhão com a Igreja. Então, aquilo que o Concílio quer fazer é que
dizemos, reconhecendo que toda a plenitude da fé está na Igreja Católica, mas também, além de dizer aquilo que são as divisões entre os cristãos, quer sublinhar aqueles que são os elementos em comum. Uma unidade parcial, não só elementos de divisão, mas também uma união. Batismo, Sagrada Escritura, não poucas ações sagradas da religião cristã. Então, mas há sim profundas diferenças. Mas conservando intacta esta consciência, a Igreja Católica reconhece ao mesmo tempo que fora do seu organismo existem não só elementos de divisão, mas também muitos outros elementos de santificação. Apesar da ruptura de muitos outros laços fraternos, os membros separados da única Igreja são membros separados da única Igreja. E então, qual é a missão da Igreja? Não? Aqui é aquilo que nasce, aquilo que aqui falamos de ecumenismo, não? Este desejo, esta tarefa, esta missão de voltar àquela unidade, não? Que foi estragada, destruída por estas divisões. Ecumenismo é a união entre os cristãos. Entre o diálogo com outras religiões se chama diálogo interreligioso. Ecumenismo tem a ver com a união entre os cristãos. É muito lindo que a Igreja Católica tenha este desejo, porque de fato isto sublinha que, ou seja, a Igreja Católica continua a levar o desejo de Cristo, não? Que todos sejam uma só coisa, como nós, Pai, não? Somos uma só coisa. E então mantém esta missão. Esta missão claramente não quer dizer que a Igreja deve conformar-se aos outros, não? Porque são os outros que faltam desta plenitude, mas levar devagarinho a reconstituir esta união. E muitas vezes isto foi possível. Na história vemos muitas vezes a reconciliação de igrejas separadas, de pequenos grupos separados, não? Através desta missão da Igreja. Ou seja, considerando todas estas dificuldades para realizar a unidade, não devemos esquecer que Cristo adeu a unidade, adeu a sua Igreja desde o início. Acreditamos que ela subsiste e crescerá cada vez mais até ao fim dos tempos. Este dom, porém, deve ser guardado, reforçado e aperfeiçoado através da oração e do empenho. O desejo de restaurar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo e é um apelo do Espírito Santo. É uma missão importante. E no Catecismo lemos algumas indicações para viver esta união. A primeira e a mais importante de todas é a santidade da nossa vida, não? Se nós vivemos santamente aquilo que somos, vivemos santamente o Evangelho, este é o sinal mais lindo que pode levar os homens a voltar a esta comunhão. Uma renovação permanente da Igreja, numa maior fidelidade à sua vocação, a vocação batismal, a tornar-se aquilo que é. Nem todos, porque infelizmente nem todos são coerentes com o que se tornam pelo batismo. Então este é um sinal que não que alimenta a divisão, não? Quando não somos coerentes. É necessária uma conversão do coração para levar uma vida mais conforme ao Evangelho. Depois também a oração em comum, o conhecimento mútuo e fraterno conhecer, não? Aquilo que une, aquilo que divide. Primeiro para ficar nós na unidade, não perder aquilo que somos, mas também depois para ajudar. A formação ecumênica dos fiéis, é isso que estamos a dizer, não? Sobretudo dos sacerdotes, e depois aquelas formas de diálogo entre os teólogos, não? Das diferentes igrejas e comunidades cristãs. E depois, a cooperação entre os cristãos nos diversos setores do serviço à humanidade, não? Esta colaboração é muito presente, não? Por exemplo, se nós pensamos
na colaboração, por exemplo, contra a luta contra o aborto, não? Também nos Estados Unidos todos os cristãos lutam juntamente, não? Embora estas divisões temos uma profunda unidade. Também Irmã Lúcia, nos apelos da mensagem de Fátima, contém uma profunda catequese sobre a unidade da Igreja, sublinhando a ligação que Nossa Senhora pediu em Fátima. No apelo à fé, ela detém-se a refletir sobre aqueles que, desorientados pelas falsas ideias, pelas tentações do mundo, do demônio e da carne, se deixam levar e se separam do verdadeiro corpo místico de Cristo, representado pela Igreja. Sem o seguir, diz a Irmã Lúcia, devemos rezar e sacrificar-nos por eles, para que voltem ao bom caminho. Nossa Senhora, em agosto de 1917, pediu aos pastorinhos que rezassem e fazessem sacrifícios pelos pecadores, pois muitas almas vão para o inferno porque não há quem se sacrifique e peça por elas. E sempre a Irmã Lúcia nos apelos diz assim: por isso, pela nossa comunhão com Cristo, com a sua Igreja, devemos tornar-nos vítimas de expiação e de súplica pela conversão dos nossos irmãos. Viver bem a vida cristã será então o ato de reparação para aqueles que não estão em plena comunhão com a Igreja, um bom testemunho, o nosso perdão que lhes é oferecido à luz da fé, do Espírito e da caridade, atraí-los-á de novo para os braços de Deus. Okay, então esta missão é muito importante. Depois, a segunda caratteristica da Igreja, uma santa. A Igreja é santa. Por que é santa? Ecco, em primeiro lugar, porque é corpo de Cristo. Então participa da santidade do seu fundador. E esta santidade é total, porque não depende. É total porque não depende da santidade dos seus ministros e membros, mas da santidade de Cristo, do seu fundador. É santa também nos meios de salvação, nos sacramentos, que são santos, embora possam ser administrados por pessoas indignas, mas aquela santidade fica porque é a santidade de Cristo, da salvação de Cristo. É santa pela doutrina, pelo ensinamento, é santa pelo Evangelho, que é o ensinamento do Senhor. É santa pela moral, pela doutrina da fé, pela sua lei. É santa perché? Porque é o povo chamado por Deus Pai, esta salvação, não? Este projeto de salvação. É o povo salvado por Cristo, não? Que levou a sua santidade, a sua salvação, e também é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo e Cristo não são exteriores, mas fazem parte da Igreja, não? E não só fazem parte, mas são a fonte de santidade da Igreja. O Espírito Santo continua a levar no corpo de Cristo a santidade de Cristo. A Igreja é santa porque é comunidade eleita pelo Pai, separada, ou seja, escolhida por Ele para cumprir o mistério da sua vontade. É santa porque Cristo entregou-se a ela de uma vez por todas e irrevogavelmente. É santa pois o Espírito habita nela como num templo. Eu edificarei a minha Igreja, diz o Senhor Jesus. A Igreja é, portanto, obra sua, de fato é sua, e como tal não pode deixar de ser santa. Por isso, sempre Jesus diz no Evangelho, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda São Paulo, na sua carta aos Efésios, Cristo amou a sua Igreja e entregou-se por ela para santificar. Quer que a Igreja apareça diante dele toda gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa alguma, mas santa e imaculada. Então, todos os fiéis, todos nós, temos dizemos, um dom em tudo aquilo que nos sacramentos, no Evangelho, no ensinamento, na doutrina da fé, na lei, nos dons hierárquicos, sacerdotes, um dom, mas também uma grande missão. Então nós devemos também sentir esta missão, através da nossa vida devemos manifestar
a santidade da igreja, não? E ser um sinal desta santidade. E refletir na nossa vida a santidade que Deus pensou pela sua igreja. Il Concilio Vaticano II diz, na Lumen Gentium, nas diversas formas de vida e nos diversos ofícios, uma única santidade é cultivada por todos aqueles que, movidos pelo Espírito de Deus e obedientes à voz do Pai, e adorando a Deus Pai, Espírito e verdade, seguem Cristo pobre, humilde e carregado de cruz, para merecerem ser participantes da sua glória. Cada um, segundo os seus dons e ofícios, deve avançar sem demora pelo caminho da fé viva, que acende a esperança e atua pela caridade. Isto quer dizer que todos somos chamados a ser santos e também a nossa missão, porque pela nossa santidade passa a santidade da igreja, passa o testemunho daquilo que a igreja é. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus diz no livro do Levítico. Então, na nossa vida santa, no nosso participar nos sacramentos, na nossa viver o Evangelho, deve resplandecer, e na nossa caridade operosa, nas obras de caridade, deve resplandecer esta santidade. E Paulo VI dizia estas palavras, não? Que aquilo que mais precisa o mundo não é de mestres, não? Há muitos doutores, há muitos sábios, há muitos mestres. Aquilo que o mundo precisa é testemunhas, para que manifestem a santidade da igreja na vida dos seus membros. E um dos motivos mais fortes e convincentes de credibilidade. Qual é, se nós reparamos nos primeiros séculos da igreja, qual era a motivação mais forte pela qual muitos se convertiam e tornavam-se cristãos? Eram os mártires. Este testemunho tão profundo de dar a vida por Cristo, não? E por aquilo que acreditavam. Também nós, no nosso dia a dia, é isto que conta, não? A maneira na qual nós damos testemunhos daquilo no qual acreditamos. E também isto se depois reflete na sociedade humana, porque os cristãos, os santos, são os melhores cidadãos desta terra, não? Podem levar o bem a toda a humanidade. Também, se nós repararmos na história da igreja, as obras de caridade, os primeiros hospedais, os primeiros ajudam às viúvas. Também os bancos nasceram por cristãos para tirar usura. Pronto, a sociedade sempre ganhou muito pela obra dos cristãos verdadeiros. Então assume esta humanidade e a santifica com a santidade da vida de fé. Também nos estatutos da família do Coração Imaculado de Maria lemos estas palavras. Os membros da associação terão como fim supremo a glória de Deus, através da realização da sua própria santidade e da dos outros, em resposta às palavras de Jesus. Sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. O caminho e o meio para a sua santificação será o sim, com que a Virgem Maria se entregou total e integralmente à vontade do Pai Celeste. A Igreja, unida a Cristo por Ele e nele, torna-se santificadora. Todas as atividades da Igreja, apostolado, assistência, caridade, governo, convergem quanto ao seu fim, para a santificação dos homens e a glorificação de Deus em Cristo. É na Igreja que se encontra toda a plenitude dos meios de salvação. É nela que nós adquirimos a santidade. Portanto, a Igreja é a causa da santidade porque Cristo lhe deu, quando a instituiu, os meios de santidade. Isto já falamos bastante, não? Dizemos já que não há salvação fora da Igreja. Quem recusa a Igreja. Mas também não podemos não ver que na Igreja esta santidade muitas vezes é adombrada pelos pecadores, porque também a Igreja acolhe no seu em si também os pecadores. Enquanto Cristo, santo,
inocente, imaculado, não conheceu pecado e só veio expiar os pecados do povo, a Igreja, que inclui os pecadores no seu seio, santa e ao mesmo tempo sempre necessitada de purificação, nunca descura a penitência e a sua renovação. Não cessa de rezar, de esperar e de trabalhar, e exorta os seus filhos a purificarem-se e a renovarem-se, para que o sinal de Cristo resplandeça mais claramente no rosto da Igreja. Ecco, no seu... os pecadores ficam unidos à Igreja, mas este pecado, o pecado dos seus membros, não afeta a santidade da Igreja, porque os pecados dos membros, como dissemos, não afeta a santidade dos sacramentos, não afeta a santidade dos dons de Deus, não afeta a santidade do Evangelho, não? Mas por isso também a Igreja sabe que continuamente deve fazer penitência para chegar mais completamente a esta santidade. A santidade da fé, dons hierárquicos, dons carismáticos, são realidade santa em si mesma. Até que, como dissemos, até nos sacramentos, isso se vê mais plenamente, não? Se até um sacerdote pecador que está no pecado mortal celebra um sacramento, aquele sacramento é válido, não? Porque naquele momento não é o sacerdote que age, mas Jesus Cristo. A palavra de Deus fica sempre santa, porque sempre tem a capacidade de suscitar a conversão do pecador, não? Pronto, os sacramentos permanecem sempre santos. Mas esta santidade é também uma tarefa, como dissemos, não? É um caminho para que será completamente pura e santa a Igreja só no fim dos tempos, não? Quando realizará a plena comunhão, quando realizará o seu casamento com o Cordeiro, não? Com Jesus, com esta união plena no céu. Na Igreja há também, e depois esta santidade resplandece também nos santos, não? Os santos são aqueles que, mais de todos, mostraram a santidade daquilo que a Igreja é, não? Na própria vida, porque viveram o Evangelho, viveram os sacramentos, imitaram Cristo. Na Igreja há também aqueles que, por não perseverarem na caridade, são os pecadores, não viverem na graça de Deus, não possuem o Espírito de Cristo. Estes, em virtude do seu caráter batismal, então, em virtude do batismo que receberam, não deixam de fazer parte da Igreja, embora faça parte dela só com o corpo, mas não com o coração. E, portanto, não estejam vitalmente incorporados nela. No entanto, a Santa Madre Igreja não renega os seus filhos pecadores, antes os reconhece como seus perante de Deus e perante os homens, rezando e intercedendo por eles. E isto é lindo, não? De fato, o que é isto, este desejo da Igreja, não? De salvação dos pecadores? É o desejo que vemos vivido plenamente em Nossa Senhora. Nossa Senhora tem este desejo que os pecadores possam converter-se, não? E nos invita a rezar e a oferecer os nossos sacrifícios por Ele, não? É o desejo de uma mãe que quer a salvação dos seus filhos. Então também nós devemos pensar nisto, não? Como é que olhamos os outros? Temos esse desejo de misericórdia? Ou julgamos, ou queremos afastar? Não nos consideramos perfeitos? Meditar, porque Nossa Senhora nos dê também esta característica do seu coração, que é o coração da Igreja, não? Este desejo de conversão e de misericórdia pelos outros, também pelos pecadores, também por aqueles que também muitas vezes fizeram mal a nós próprios, mas que fazem mal neste caso com o pecado, não? a toda a Igreja. Porque já como dissemos, o pecado é sempre, porque depois vivemos nesta união, nesta comunhão profunda, o pecado de cada um se reflete sobre todos. Mas também a santidade, a oração, o sacrifício de um se reflete e tem força sobre todos, também para obter a conversão dos pecadores. Por causa desta santidade inabalável que a Igreja nunca pode perder,
A igreja é sempre o lugar onde os pecadores são chamados à penitência e podem obter a reconciliação com o Pai. Unida ao inocente, a igreja é santificada e por ele e nele é santificada. Cristo e o Espírito não estão fora da igreja, mas estão dentro dela, com esta beleza in. Em muitos membros já a igreja produziu esta santidade e nós já vemos em plenitude, como dissemos já. Primeiro de tudo, na Santíssima Virgem Maria, vemos a plenitude da graça, não? É a santidade que a igreja traz consigo e os dons que Deus lhe deu. E nela a igreja é toda santa, porque ela é membro da igreja, mas também o seu modelo. Depois a multidão dos mártires que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, a multidão infinita dos santos. E Deus sempre, continuamente, suscita na igreja, no momento histórico, a segunda do momento histórico, das dificuldades, das persecuções, suscita santos que mostrem, façam resplandecer esta santidade do seu corpo místico. E também nós, neste período, também a família do Coração Imaculado de Maria, o nosso movimento, também este é um carisma suscitado por Deus. E também, se reparamos, num momento particular, nós somos famílias do Coração Imaculado de Maria, num momento no qual, sobretudo, a família, não, em si está a ser tão destruída, atacada, não, e toda a sociedade rema contra a família. Não? Nós somos também o nosso carisma é também viver bem esta dimensão, esta santidade na vocação familiar para mostrar ao mundo a santidade e a beleza que há neste sacramento, não? No desígnio de Deus neste sacramento. E depois, sim, já disto falamos, na comunhão dos santos, na igreja já são participantes, não só nós que estamos a caminhar sobre esta terra para chegar no paraíso, mas também aqueles que já chegaram. Todos os santos que rezam por nós, que participam, que vivem em comunhão com nós, os santos, os anjos e também a igreja padecente, não? Das almas dos purgatórios, pela qual nós rezamos, eles rezam por nós rezamos, pedimos por elas através das celebrações das missas. Está uma comunhão profunda. E na comunhão com a igreja participamos dos bens da igreja, não? Estes bens que Deus deixou à igreja, que podem ser de dois gêneros. São bens internos, interiores, não internos se diz também, internos, ou seja, a graça que recebemos nos sacramentos, a fé, as virtudes teologais, os méritos de Cristo, os méritos dos santos, da Virgem Maria, os frutos de todas as boas obras de caridade, são todos bens no qual nós participamos, porque somos unidos à Igreja. Então, a santidade de Nossa Senhora, o bem que Nossa Senhora operou, realmente vai também a nossa vantagem, não? E de todos os santos. E também dos bens externos, não? Aqueles que são comuns, que são os sacramentos, a Santa Missa, as orações públicas, todos os sacramentais, todas as práticas externas que unem os fiéis. Não? Todos somos, não aproveitamos, mas, não sei como dizer, ganhamos na oração de todos, também os outros. E depois também na oração dos santos, na oração das almas do purgatório, nesta união profunda. E depois, para concluir, não, tentamos sempre de amar a igreja, não? Porque amar a igreja é assim segui-la e assim salvar-se. Não? Só nesta maneira que podemos amar o Senhor, amando a sua igreja que Ele amou. Não? É preciso amar a igreja como Cristo a ama e assim como a constituiu. Então, como Cristo ama, quer dizer, dando a vida por ela, não? Como fizeram todos os santos. Se nós reparamos na história da igreja, os santos, sabendo que na igreja
é feita por homens e também por pecadores, como dissemos, os santos fizeram como objeto da vida deles a renovação da igreja. Mas fizeram isso sempre no interior da igreja, nunca se separaram delas, porque sabiam bem que fora da igreja não eram... Separar-se da igreja quer dizer separar-se de Cristo, não? E São Francisco de Assis, São Domínico Sávio, muitos santos padres, Gregório IX, muitos santos, reformaram por dentro, não? Com o sacrifício da sua vida, com o seu testemunho, com o seu ensinamento e rezando por ela, não? Nunca separando-se por ela. Porque é a igreja que Cristo quis, não é uma invenção humana. E pronto, assim acabamos.